Clínica do Pet, com todo amor pro seu bichinho. Está começando mais um episódio do podcast da Clínica do Pet. E hoje um tema interessantíssimo, está presente no dia a dia do ser humano, mas também no dia dos nossos pets. Nós vamos falar um pouquinho sobre o coração. O tema do nosso episódio hoje, ele fala sobre pequenos sinais, grandes cuidados. O que o coração do seu pet pode estar dizendo. Hoje nós vamos abordar isso e aqui presente está conosco doutora Isabela. Doutora Isabela, qual que é o sobrenome seu? O meu sobrenome? É. Sakakura. Meu Jesus amado. Doutora Isabela está presente aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Dessa vez com a honra de estar aqui com a minha médica do coração, né? De coração, porque eu falo que ela é uma querida e porque ela mexe com isso também, né? Ela trabalha com isso. Muito obrigado pela participação, tá? E doutora Júlia Guimarães, especializada em cardiologia veterinária. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite, agradeço de verdade. É muito interessante ter essa abordagem para a gente poder falar sobre isso. Muito bom. Você sempre quis fazer veterinária? Sempre quis, desde pequena. E você sonhava que a sua especialização ia ser em cardiologia ou não? Não, na verdade, durante a faculdade toda eu fiz estágio até mesmo em grandes. No meu último ano que eu fui acabar indo para a clínica de pequenos, acabei me apaixonando na parte de intensivismo, pensei em fazer anestesiologia, mas aí acabei me apaixonando na cardiologia no final das contas. E o que você acha que foi esse insight para você, essa mudança de chave que não... Cardiologia está conquistando meu coração. Ó, eu acho que é a possibilidade, né? Igual a anestesiologia, você fica muito preso em centro cirúrgico só, e a cardiologia você consegue tanto ter um pezinho ali no centro cirúrgico, com os exames pré-operatórios, né? Quanto até mesmo conhecer as pessoas, os donos dos pets, conhecer a história desse pet. Durante o exame vai conversando, né? Então, acho que é mais essa questão de conversar com o público junto com o animalzinho e saber que tu tá fazendo aquele bem também para ele. Show. E doutora, para ser veterinário, tem que gostar de gente ou só de animal? Então, eu gosto muito de conversar. Sei que a doutora Júlia gosta também. Então, para mim é sempre um prazer estar com os tutores, né? Mas todo veterinário entra na faculdade achando que vai mexer exclusivamente com o bicho. É uma surpresa depois. Fica, inclusive, uma dica para os estudantes que estão começando agora. E deixa eu fazer um adendo. Eu preciso fazer esse adendo. Hoje, eu fui lá na clínica e eu precisava de ajuda, né? Essa ajuda que eu precisava é um sistema que nós compramos, fizemos a aquisição. Só que o suporte desse sistema, ele é em inglês. Só que, se for... a Fernanda vai dar risada se eu falar pra ela que eu sei falar inglês. Eu não sei falar inglês, né? Mas pra ela eu falo que eu sei. Se fosse no chat, dominava. No chat, né? Eu coloco lá um Google Tradutor, coloco um chat... Pra dar uma virada. Só que detalhe, a opção que tinha para poder trabalhar esse suporte é pelo Zoom. Né? Pelo Zoom você tinha conversação, era 90 dias, em tempo real, 90 dias, não dou conta. Chamei a Isabela. Gente, ela domina no inglês. Então, se alguém está precisando, que está nos assistindo, está precisando de uma consulta. Tá? Digamos o seguinte, sou bilíngue. Estou passando férias aqui no Brasil, aqui em Bauru, preciso de uma consulta aí, uma médica especializada que fala inglês também. Temos aí a doutora Isabela, né? Pode trazer na clínica do pet. Traz na clínica do pet que temos sim. Hoje eu atendimento em inglês, né? Você deseja português ou inglês? Hoje eu salvei vidas de uma maneira diferente, porque eu salvei a vida do Jefferson. Foi mais ou menos isso. Mas foi interessantíssimo, né? E para a gente poder tratar um pouquinho, o tema nosso fala um pouquinho pequenos sinais, né? Eu vou destrinchar esse tema um pouquinho mais. Mas quando a gente fala assim, pequenos sinais hoje na cardiologia, né? Quais são isso? Quais são essas abordagens, né, que o tutor pode perceber, né? Ou não, o tutor não percebe, é somente através do exame, ou não. Qual que é a forma que a gente tem nesses pequenos sinais? Não é sinais que a gente vai trabalhar hoje específicos, né? Mas quais são eles? Na verdade... Tem duas formas de pensar sobre isso, né? Igual, um animalzinho vai para um centro cirúrgico, por exemplo, castração. Hoje em dia, a indicação de fazer um eletrocardiograma é desde que se nasce, né? Igual, vai fazer a castração, que normalmente é o primeiro procedimento cirúrgico de um animal, o ideal é já fazer um eletrocardiograma. Existem problemas cardíacos que já nascem com eles, que aí, na verdade,
É a auscultação do clínico geral. Se ele ausculta um sopro, aí seria interessante daí um ecocardiograma. O sopro o quê? Muda o batimento? O sopro não necessariamente muda o batimento, mas é que ele é literalmente um soprinho. Tem vários focos de ausculta, né? Que você tem que colocar o estetoscópio. Você ausculta em cada ponto que tá. Aí, se tiver em algum ponto preocupante, principalmente filhote, aí a gente pode pensar em uma cardiopatia congênita, perdão. Agora, se não, às vezes você pode só auscultar uma alteração rítmica mesmo. Aí Mas o o eletrocardiograma. sopro é um... Assim ou não? É tipo Parece isso muito. mesmo. Tu, aí depois, no meio? Na verdade, É um entre o tum e o tá. Tu tá. Entre o tum e o tá, que normalmente que é o pessoal Mas vai falar. aí vocês falam que é ausculta. Não, auscultação, Isso. né? Auscultação, Com estetoscópio. É pelo isso consegue estetoscópio. pegar. Isso, o Isso. sopro sim. Sopro. Aí sim. Aí, mas caso de filhote, aí é caso de congênita, né? Que aí já nasceu com, com ele. com essa situação. Tá, isso a gente tá falando tanto para cachorro como para gato. Quanto para gato, isso independente, tá? Agora, a alteração rítmica, daí é interessante o eletrocardiograma. Mas eu falo que é mais comum ter esse sopro depois dos 7 anos de idade, né? Por causa degenerativa, da idade mesmo. Agora, a alteração rítmica é um animal que pode nascer com algum bloqueio atrioventricular, por exemplo, né? Que aí baixaria a frequência cardíaca desse animal. Tá. Tem alguns laudos, isso eu falo no humano, tá? Eu não sei se no pet tem isso também. Que fala assim, ó, tá normal, mas tem um ritmo sinusal. Tá. Isso, o que significa isso? O ritmo sinusal é literalmente o normal. É o normal. Isso, para humanos, qualquer arritmia é patológica, né? Patológica, assim, é alguma A arritmia doença. é o coração bater um pouquinho mais acelerado. É, na verdade, Descompassado. isso. Alternância de frequências cardíacas, na verdade. Pode tanto variar de cima quanto para baixo, né? Ficar nessa. Cachorro, não. Cachorro, devido ao estresse, devido à respiração, então acaba tendo essa arritmia. Aí a gente coloca, muitas vezes, no laudo arritmia sinusal, né? Que é o mais comum que a gente tem, tá? Porque Mas é normal. aí sim. Se o tutor Colocou vê como isso no sinusal, laudo- vamos falar assim, sinusal é porque é normal, né? Entendi. Agora, se tiver alguma arritmia mais patológica, vai ter descrito, tudo mais detalhado. Mas o tutor não tem como perceber. Não. Não? Não, Mas aí assim, não. por exemplo, se a gente percebe que o animalzinho tá ficando muito cansado, pode ser problema cardíaco? Pode ser. Pode. Então, assim, ele ficar um pouquinho cansado, né? A gente percebe também muitas das vezes tosse. O que a Ju quer dizer é essa alteração no início, normalmente ele não dá sintomas, Não, né? nenhum. Por isso que a gente precisa fazer os exames, para conseguir identificar essa alteração o quanto antes. Quando já está mais avançado, o animalzinho, ele pode ficar com a linguinha roxa, que a gente fala, né? Ele pode desmaiar até, mas é um caso mais avançado de uma E cardiopatia. nem sempre também essa língua roxa é causa cardíaca. Nem sempre esse desmaio é causa cardíaca. Tem Daí isso teria também. que investigar, né? Mas a questão é, o mundo ideal seria animal vai fazer o primeiro procedimento cirúrgico, um eletro pelo menos, né? Aí, a partir dos 7 anos, a solicitação deveria ser já eco e eletro, mesmo que auscultou ou não algum sopro. E isso Tá. é anual? Daí varia depois que você faz o exame, né? Por exemplo, se você ausculta um sopro, tem graus de sopro, né? Um grau pode ser de 1 a 6. Aí, o clínico que vai dizer, Júlia, eu auscultei um sopro grau 4 já nesse paciente. Aí, eu já tenho uma noção de qual que seria esse grau. Na hora do exame ecocardiográfico mesmo, aí eu consigo graduar essa cardiopatia. Aí tem estágios, né, dessa doença do cão cardiopata. E o gato também, perdão. Então, assim, é mais avaliação clínica do médico veterinário em conjunto com o cardiologista durante o exame. Não dá para eu ter uma noção, por exemplo, raio-x de tórax. Às vezes pode dar aumento cardíaco no raio-x de tórax, quando, na verdade, quando a gente faz o eco, não tem aumento. Ok. Tá ok. Às vezes o cachorro desmaia, ele não é cardiopata. Então, assim, é tudo uma questão de investigar, né? Então, o foco é realmente, de forma geral, animais jovens até 7 anos, pelo menos eletro, Mas uma boa triagem clínica... já ajuda Ajuda muito. muito. Ajuda Mas, assim, muito. é uma coisa que é mais difícil do tutor perceber. É muito sutil. Quando Então- tem sinal clínico, muitas vezes já é um estágio mais Bem avançado avançado. já. Esses dias teve um tutor que entrou em contato com a clínica que o comportamento da gata estava estranho. Até o tutor achou que era alguma coisa cardíaco, mas era calor.
Tava... No fim Ela das devia estar contas. ofegante. Tem essa também. Então a gente tem que ficar um pouco, pensar muito bem, né? Claro que a maior Isso. opção é a gente, claro, procurar um médico. Uma avaliação. Uma avaliação médica, um médico veterinário, mas também investir bastante exame. Sim. Na cardiologia a gente fala assim, quais exames hoje? Hoje é eletrocardiograma, ecocardiograma e pressão arterial são os principais. A Né? pressão arterial, como que é feito esse exame? O animal fica quietinho, né? A gente coloca, tem que dar uma tosadinha na pata, porque senão não pega o pulso. Mas é bem atrás do coxim, daquela patinha da Dá uma almofadinha. almofadinha que a gente gosta de Você apertar. coloca ali e ele tem que estar calmo. Então, por exemplo, se você precisa fazer a pressão arterial, a primeira coisa que tem que ser feita vai ser ela. Então, Esse é indicado para cão idoso? Ou não? isso é indicado para Também, qualquer idade, pra qualquer né? idade. O ecocardiograma que é um pouquinho mais para cão idoso, né? Porque daí a gente vai ver degeneração de válvula, aumento de câmara, essa parte. Então, a atividade elétrica pode dar problema em qualquer momento da vida, né? A parte, até mesmo doenças inflamatórias, tumores, neoplasias mais importantes, pode ser que cause alteração rítmica, Entendi. entendeu? Então, Tá. E doenças cardíacas, quando a gente fala, quais são os tipos mais comuns que tem? A cachorro e gato tem as mesmas? gato normalmente tem hipertrófica, cardiomiopatia hipertrófica, que a gente chama, né? Que, na verdade, é alteração rítmica e também o animal começa a ter sinais clínicos parecidos com o cão, né? Que daí é cenose de língua, ofegância, edema pulmonar, né? Que é aquele líquidozinho no pulmão, né? Vulgarmente falando. Que é a emergência que a gente mais pega. Exato. Né? Em cães e gatos cardiopatas. Gato, uma curiosidade interessante, gato pode fazer isso transitório, inclusive. Não necessariamente ele ter aquela doença cardíaca de base, né? Ele pode, por algum outro motivo, por algum outro problema de doença dele, ele pode fazer essa cardiopatia. Tá. E nesse caso, o tratamento é medicação ou é cirúrgico? Depende do grau, né? E aí, cirúrgico é difícil. Intervenção, principalmente aqui no interior, é menos feito. Não é tão comum isso acontecer. Na verdade, não é. Não se faz, não não é se comum. faz. Não faz mesmo. Sonhei. Não se faz. Muitas vezes daí encaminha, né? Aí encaminha para Ribeirão, São Paulo, que são os grandes polos. Legal. E aí eles conseguem, provavelmente, através de mais exames, tudo, e fazer essa cirurgia. Isso aí existe. Até mesmo um ecocardiograma transesofágico, que coloca dentro, como se fosse uma endoscopia, coloca lá dentro. É bem Nossa, legal. Aqui no interior não faz? Não faz. Não tem como fazer isso ainda, né? Ainda é muito caro, até mesmo fazer um eletro e um eco. Aham. Né? Imagina isso. E o eco, o que ele avalia? O eco avalia morfologia e fluxo, né? Então, a gente vai ver o tamanho das câmaras do coração. Aham. Existem valores de referência mediante a peso de cada animal. Então, aí eu vou graduar esse estadiamento da doença. Aí, uma doença mais comum em cão, principalmente Shih Tzu. Ah, não fala isso. Shih Tzu, Spitz, essas raças assim, eles têm mais a valvopatia, né? Que chama doença mixomatosa de válvula mitral. Nossa. Mas Essa que mais vem no laudo. só que a gente coloca como valvopata, né? A gente fala para o clínico, porque é mais fácil para explicar para o tutor que é um valvopata. Nada mais é do que uma degeneração da válvula, né? Por conta de um espessamento. Conforme vai batendo, né? Graças a Deus, o coração bate, não para. Então, ele vai espessando, né? Eu costumo fazer tipo uma analogia com a academia. Se você... músculo, né? Exato. Se você faz muita musculação, esse músculo tende a crescer. Então, essa válvula vai ficando mais espessa conforme a idade. Por isso que o ideal é a partir dos 7 anos, que é quando o cão começa a ficar idoso. Nossa, o Chico tá com 7 anos. Aí essa válvula vai ficando mais espessinha, aí então ao invés de ela fechar, ela vai abrindo um pouquinho. E aí o sangue que era só para estar indo, ele começa a volta, retornar. que é o refluxo, que é esse que é o sopro que a gente ausculta. Essa voltadinha do sangue. Essa Por isso que voltadinha. dá a Aquela batida e curvinha. ele dá uma... Opa! Isso, por isso que eu falei que é entre o tu e o tá. Tá. Então é esse sopro. E aí no eco a gente consegue pegar isso. Isso, a gente consegue Tá. graduar isso. É cirúrgico isso, pra gente poder corrigir? Não. Aí, estadia a doença, tem estágios, né? Tem o estágio A, que são as raças já predispostas, né? Que já nascem com a predisposição a ter o Shih Tzu, famoso Shih Tzu. O estágio B, que é dividido em B1 e B2, né? O B1 é um animal que ele já tem alteração de válvula no ecocardiograma, mas ele não tem sinal clínico nenhum. O B2, ele já começa a ter um aumento de câmara, ele já começa a ter um sinal clínico, aí já começa a precisar de tomar medicação,
né? Aí o estágio C é quando ele começa a ter insuficiência cardíaca congestiva, né? Que pode ser que precise de tomar furosemida, que é um diurético, para ajudar a funcionar. Mas aí, tudo. o que essa medicação faz? Ela retarda ou não? Ela corrige? Não tem cura, né? Porque como é um processo degenerativo, então é uma coisa mais de controle. Ainda não se sabe como que isso vai progredindo e melhorando, ou até mesmo como vai piorando, né? Tem cães que têm predisposição, mesmo tratando desde o início, não evoluem bem. Não evoluem bem, exatamente. Podem continuar progredindo a doença. Aí, por isso que daí, quando você perguntou... E aí você fala assim, progredindo a doença, seria o quê? Uma parada cardíaca aí? Não necessariamente. Pode sair, por exemplo, de um estágio B2, que ele tem só sinal clínico, já está tomando uma medicação. Aí ele começa a ter edema pulmonar. Aí, opa, vamos precisar tomar medicação para isso também. Para tudo para controle, né? Cardiopatia não tem cura. É só controle mesmo. Né? E aí, então, assim, quanto antes é identificado, Exato. mais as chances que tem. Que a gente Exatamente. sempre frisa a importância de sempre estar fazendo esses exames. É mais check-up, né? Igual, a partir dos 7 anos, mesmo se não for fazer nenhum procedimento cirúrgico, é interessante fazer. O tutor tem essa consciência, doutora? Quando chega lá, não, eu quero um check-up. O check-up colocar dentro dos exames, da solicitação, fazer um eletrocardio, fazer uma pressão arterial, fazer um ecocardiograma? Hoje está ficando mais comum, tá? Mas ainda são poucos os tutores que têm essa consciência. A maioria dos tutores que procuram a gente para fazer um check-up, já incluindo a parte cardiológica, eles já têm alguma alteração. Então, eles já acompanham, né? Mas explicando, você conversando com o tutor, na maioria das vezes ele compreende essa importância e faz a adesão dos exames. Inclusive, antigamente, né, era difícil até a gente fazer para pré-operatório, que é uma coisa básica. Hoje, não. No pré-operatório, muitos dos tutores já chegam falando, mas vai fazer o exame do coração? Porque é importante para anestesia, né? Isso. Eu acho que a veterinária está numa constante evolução, né? Antigamente não fazia nem hemograma, só ia lá e fazia. E na fé... Na fé do Senhor. Depois foi começando os exames laboratoriais, aí exame de imagem, e tudo isso foi melhorando a qualidade, tanto a qualidade de vida do animal, quanto a qualidade do serviço, né, oferecido por esse animal. Então, é isso, a gente está precisando, na verdade, difundir realmente essa ideia para realmente melhorar para eles. E é aquilo que a gente até Que conversou em um dos podcasts que teve passado dos exames, né? Todos os exames na veterinária também foram assim, foram evoluções graduais. Antigamente, tinha até aquela história de que tinha aqui em clínicas humanas escondido para conseguir fazer algum exame no animal, né? Nossa, E hoje a gente tem laboratório próprio para isso. Tem valor de referência para cão, para gatos, tudo separado. Tudo Mas ainda o tutor acha caro, né? Acha exame caro. E assim, comparado ao humano, realmente é caro. Mas é pela quantidade que é feita, né? Porque a gente não sabe quanto que vale realmente o de humano. Porque muita gente tem plano de saúde, existe SUS. Então, se você for fazendo particular, o preço é até o mais caro. Bem mais caro. Eu vou dar uma indicação de um lugar para vocês fazerem bom e barato. Não vou perder o merchan, tô aqui investindo tempo. Mas show de bola. Mas é assim, realmente, né? Acaba equivalente, na verdade. Já foi mais caro. Já foi mais caro. caro. Hoje a gente está conseguindo difundir mais isso, então o custo... Mas aí que tá. Por que fica caro, né? Porque ainda os tutores, nem todo mundo faz. A partir do momento que a gente tiver uma demanda maior, a gente tem especialista dedicado para fazer uma quantidade maior de procedimento, aí a gente consegue baratear mais esse exame. Sim. Mas aí tá na consciência, né? Na consciência do tutor entender que é importante o exame, de que isso gradativamente vai acontecer, da gente poder melhorar um pouco o preço disso ainda. Sim, né? Sim. E quando a gente fala em pré-operatório, exame... eu não falei do eletrocardiograma. A gente falou da pressão arterial, falamos do eco e tem um eletrocardiograma antes de entrar no pré-operatório. Tá. Né? Hoje, o que se mede? O que se faz no eletrocardiograma? O eletrocardiograma são aquelas ondinhas que ninguém entende nada, normalmente. Mas todo mundo tem tatuagem. Todo mundo tem tatuagem, um monte de arritmia, um monte de gente morrendo aí. Tatuagem, é verdade. Na tatuagem, você identifica uma tatuagem e já vê, opa, essa onda tá errada. Essa pessoa Pegou na internet não tá e legal, nem sabe não. o que tá fazendo. Exatamente. Foi até uma polêmica um na ataque internet, né? ventricular aí sustentada.
E a pessoa tá achando que tá lindo. É chamada de QRS essa onda? Ou eu falei besteira? Não, ataque ventricular fica assim, direto. E é a que todo mundo faz, né? Porque é a que tem É mais bonito. ondinhas, mais assim, na tatuagem fica mais legal. O eletrocardiograma é basicamente onda P, contração atrial, complexo QRS, contração ventricular, tudo isso falando assim, de uma forma bem básica, tá, gente? Estamos E a- entendendo nada, tá? E a onda T é repolarização de tudo, né? Vai tudo juntar, vamos falar assim. Agora, o eletro, vê alteração rítmica. Então, Opa, meu Deus, me perdi aqui. A condução elétrica, ela parte do átrio direito, tá? No nó do sinusal. E aí ela vai passando por tudo. Contrai primeiro os átrios, por isso tem a onda P. Contrai depois os ventrículos, por isso tem um complexo QRS. É uma sequência. Isso. Né? E aí depois vem a onda T, que repolariza tudo. Então, assim, o eletro, a gente vai ter essas ondas, a gente vai avaliar amplitude e duração dessas ondas. Que aí tem também valores de referência para dependendo do tamanho do cão ou do gato, tá? E aí a gente vai ver se tem algum aumento da duração de onda P, pode sugerir que tenha aumento atrial, né? Mas é tudo sugestão. Quem daí vai ver realmente aumento da câmera vai ser o eco. Tá. Então, E um complementa o outro, né? o coração, ele bate uniforme ou não? Depende. Depende, vou explicar melhor, né? Matemático, assim, a gente vai, né? Ela vai... ele bate certinho ou não? Ou às vezes ele dá uma atrasadinha para dar o próximo batimento? É aí que é a arritmia sinusal, que a gente está falando deles. É esse atraso. Então, né? até para quem está nos assistindo entender, então, o médico veterinário ou o exame está avaliando. Se o batimento ele tá num ritmo uniforme, tá normal. Se ele dá uma atrasadinha ou se ele dá uma apressadinha nesse batimento... Depende da atrasadinha, Ixi, né? ela- É muito, Tudo depende. é muito né? depende, porque assim, tem atrasadinhas que Faça são... exames, né? Faça exames. Deixa o Vamos especialista entender e saber disso, vai. Não, mas assim, na hora da ausculta, tem muito veterinário que pergunta assim, mas eu auscultei uma arritmia. Eu vou fazer o eletro. Aí faz o eletro, vem a arritmia sinusal. É a famosa, vamos pegar pelo excesso, e é melhor. Melhor. Né? Agora, tem hora que tem vezes que o correto mesmo é se auscultar, vem do pulso do paciente, para ver se o pulso está acompanhando com o batimento, né? Porque daí, se não estiver acompanhando, alguma coisa pode estar errada aí também. Entendi. Então, assim, é meio complexo de Meio explicar. muito complexo. Meio muito complexo de explicar isso, porque... Não, e eu falo assim também, né? Que Às é vezes esse difícil a gente, atraso como pode tutor, ser um- entender. Porque às vezes esse atraso pode ser um bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular que eu falei tanto aqui é, na verdade, quando a gente tem a contração atrial, mas a gente não tem a contração ventricular, Entendi. né? Então, a gente vai ter a ondinha P lá, não vai ter o complexo QRS, depois volta tudo ao normal, muitas vezes. Entendeu? Então, é por isso que é muito difícil da gente explicar tanto assim, né? Cardio não é fácil. Eu sempre falei isso pra Júlia, né? É a área que a gente, assim... Eu gosto muito, porque eu sou uma das maluca. áreas que eu mais estudei e que eu mais, assim, penei, tive dificuldade na época da faculdade. Nossa, pra você aprender cardio... Eletrofisiologia. Nossa, eletrofisiologia, a hora que a professora me deu aula, eu fiquei assim, ó. Você fica perdidinho. É gostoso. É gostoso, depois que você entende, mas até você entender É mais difícil, é mais complicado. é muito complexo. Muito Complexo. complexo. São detalhes. É. E Detalhes, tem detalhes, tem detalhes. muitos profissionais hoje nessa área, especializados Não, aqui nessa em área? Bauru, pelo que eu sei, né? Tem eu e mais 3. Só? Sim. Nossa. Inclusive, é uma guerra São- pra conseguir horário. Que são... e todas são excelentes, assim. Que bom, né? Ah, Que bom, né, doutor? Todas são excelentes mesmo. Muito boas mesmo. Que legal, Eu gosto muito interessante. de todas. Tá. Isso, quando a pessoa faz um check-up, tem os exames de sangue. E qual exame dos 3 é comum solicitar em um check-up para um cão sadio normal, um gato normal? O ecocardiograma está presente? O eletrocardiograma está presente? Olha, eu acho que o mais comum... Eu fico entre pressão arterial e eletro. Eu também acho. Os Mas dois. aí dois. depende... novamente, depende Depende. do sinal clínico, né? Se Mas tiver o vamos dizer sopro, assim, o eco é imprescindível. Eu percebo que, no geral, veterinários em geral, o que eu mais vejo solicitar de exame do coração é o É eletro. isso. Tá. E quando a gente parte para um pré-operatório? Aí é o que a gente estava conversando no começo. Nasceu, até os 7 anos,
essencial, pelo menos, eletro. O eletrocardiograma. Isso. A não ser que o tutor esteja um tutor que muito preocupado, queira ver o eco também, faz. Sim. Maravilhoso, é o mundo Aí, ideal, né? É o mundo ideal. Aí, a partir dos 7 anos, é interessante fazer o eco junto com o eletro. Tá, interessante. E ainda tem um preconceito muito grande em questão da anestesia. Tá? Temos. E a anestesia, porque o animalzinho pode acontecer dele falecer, né? Tem uma interferência da anestesia com os batimentos, com a parte cardiológica do animal? Tem. Aonde que tá esse receio, né, do tutor? Igual, os meus exames, a maioria dá para fazer sem anestesia, menos gato, né? Gato, a gente consegue fazer um eletro sem anestesia, se um gato for tranquilo, obviamente não agressivo. Tranquilo. O Maurício Teto. Maurício, a gente testou o eletro nele. E aí, ele? Ficou tranquilo. Ah lá, o Maurício é um A gato, gente então. comprou ele com churu. Sim, mas o eletro dá para fazer tranquilo, né? Se for um gato tranquilo, assim. Agora, o ecocardiograma a gente precisa sedar. Não tem como, porque a frequência cardíaca do gato Já é rápido. é 200, um normal. Isso Então, é normal pro gato. É normal pro gato, né? Então, assim, a hora que você vai colocar o transdutor lá, fazer a imagem, não tem nem como eu pegar a imagem que tá lá. Não tem como. Então, a sedação vem daí mais pra gente conseguir baixar um pouquinho essa frequência, fazer o exame de uma forma mais adequada. Evitar o estresse do animal Ter também. uma boa imagem, uma aquisição de imagem pra gente conseguir fazer um melhor diagnóstico. Então, é mais por conta disso. Aí, toda vez que vai agendar exame, a pessoa fala assim, ai, gato. Eu falei, tem que sedar. Ai, não vai sedar. Então, aí fica Entendi. um pouquinho complicado. E o tempo do exame fica maior também, né? Sim, Por conta fica da sedação. maior, mas assim, isso não é um problema, né? Quando você com sedação, a gente separa um tempo maior também, porque a gente sabe que vai gastar mais tempo mesmo, né? É mais questão de aceitar, de fazer. E hoje em dia tem muitas drogas, né? Fármacos que são bons para cardiopatas, super mais seguros. Então, assim, não se faz um ecocardiograma sedado sem usar uma droga que seja segura para isso. Não faz sentido a gente fazer um... Até porque quanto mais risco a droga tem de alterar o coração, Exato. mais alteração vai dando Não exame. faz sentido a gente colocar qualquer medicação lá para fazer um pré-operatório. Senão, por que tá fazendo, né? Então, todo fármaco que for utilizado, se for fazer um exame pré-operatório, por exemplo, o ecocardiograma, o eletrocardiograma, se for precisar ser sedado, ele vai ser um fármaco seguro para cardíaco. Entendi. E muitas vezes eles são fracos, né? São medicações bem fraquinhas. Porque é mais pra Então, tranquilizar, a gente não quer que o animal apague. Exato. Tem cachorro que relaxa tanto que dorme. E cão e gato pode ser que precise de sedação, né? Cão, no caso, só se for muito agitado ou bravo, né, no caso. Então, é mais por conta disso. Mas são sempre fármacos seguros que não fornecem tanto risco. Sim. Alimento e peso interfere no problema do coração? Não. Cão obeso, gato obeso. Muitas vezes, cães e gatos com cardiopatia mais avançada, muitas vezes eles vão ter perda de peso. Mas é porque daí o coração ele precisa de mais energia para bater. Porque Entendi. ele já não funciona tão bem. Então, ele vai gastar mais energia do organismo para bater. Então, acaba tendo, na verdade, o contrário, né? Entendi. Eles vão tendo perda de peso. Aí, existem rações para cardíaco que tem um nível de carboidrato um pouco maior, mais elevado justamente por isso. Entendi. E exercício físico para animais? É Depende. indicado para todo mundo? Não é indicado? Depende do grau da cardiopatia. Eu acho que todo exercício físico é bem-vindo, independente da idade deles. Mas, por exemplo, é um cachorro que tem uma cardiopatia mais severa. Por que você vai submeter ele a andar estresse. muito, né? Um passeio tranquilo, não tem problema algum, né? Mas não vai colocar o cachorro para correr também. Uma maratona. Fazer uma maratona. Iron junto. Man. O cachorro participando do Iron Man. É bem isso. Tem a cachorra lá, vizinha nossa, que é a Zara. Gente do céu, ela não cansa. Você joga a bolinha, você pode jogar 500 vezes a bolinha. Você joga uma e já fica com a outra. Ela vai, busca, traz, vai, Golden, busca. né? Que é igual a Golden. Hope. A Hope também gosta de um exercício físico. Nossa. Gosta de uma brincadeira. Mas ela não cansa. Aí ela tá lá. De repente ela cansou, aparentemente. Você pegou a bolinha de novo, ela volta levanta. tudo de novo. A Eu falei, não Depois sei fica como lá não dá um morrendo de problema. ofegância. A Hope, uma vez, a gente foi brincar com elas, ela e mais 2 Border Collies. E nós fomos nadar. Nós jogamos a bolinha para elas buscarem numa piscina para elas nadarem. Elas foram e voltaram. Sem brincadeira, eu fiquei lá das 8 ao meio-dia. A gente só parava para ela tomar água. Nossa. Pra ela tomar água e de vez em quando eu fazia ela deitar um pouquinho, mas logo em seguida ela já voltava. Não, para. Ela chegou em casa, ela dormiu 10 minutos, às 3.
e pararam e estavam assim pro meu rosto já. Como quem diz. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos, gente, vamos brincar. Bora? Quero brincar. Muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade de ceder alguns minutos aqui conosco, de trazer algo tão enriquecedor, né, para esse episódio e tirar a dúvida de muitas pessoas. Isso é algo que a gente consegue até colocar na clínica, né? Daqui a uns dias eu pretendo colocar uma IA com todos os episódios, que se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode colocar até como orientação para o tutor assistir esse episódio e entender um pouquinho mais, né, dessa parte cardiológica, e entender um pouquinho mais do coraçãozinho do nosso pet, como funciona. Doutora, quiser fazer as considerações finais, quiser deixar uma dica, quiser deixar algum recado, fique à vontade. Não, tranquilo, a gente falou bastante, né? Eu agradeço o convite novamente. E é isso, eu acredito que a veterinária só tem para evoluir e tá em um constante crescimento, e isso é muito bom. Principalmente para eles, né? Porque, assim... Que é o nosso foco, né? Que é o foco. Por mais que a gente converse com o tutor, igual a gente estava falando no começo, que a veterinária, infelizmente, a gente faz veterinária por eles, mas a gente tem que falar com o tutor muitas vezes, né? Mas acaba sendo um prazer quando a gente tem essa troca boa com o tutor, né? Que ele quer fazer, a gente quer fazer, e tudo por um bem maior, que são eles, né? Que eu acredito que... pelo que todo veterinário se forma, é justamente por eles. Então, é muito gostoso e importante ter, por exemplo, um espaço desse para a gente conseguir abordar sobre esses temas. E conversar, né? Tem episódio que a gente traz muita história, né? Então, a gente no lado do tutor também. É interessantíssimo, né? Porque cada um tem uma forma de cuidar, uma forma de lidar, uma forma de entender o seu animalzinho. Sim, com certeza. Doutora, aonde é que, se alguém quiser te encontrar... hoje, redes sociais, tem consultório? Eu faço serviço volante, né? Tem as clínicas já parceiras, né? Então, aí quando precisam dos exames pré-operatórios, exames para diagnóstico, a clínica entra em contato comigo e a gente agenda, né? Mas eu tenho um Instagram profissional, que é julia.cardiovet. Então, um pouquinho parado, mas Cardiovet. Então, É um bom incentivo para ela voltar a postar, repostar os vídeos daqui, fazer os cortes. Marca a clínica do pet. um pouquinho de falta de tempo, né? Tá com muito exame para fazer, então. Graças a Deus. Show de bola. É difícil conseguir um horário com não é? Isso. Ela é disputada Não só eu acho que com todos. todas. Todas. Tá difícil. Eu Legal. faço a região inteira. Nossa, não é só Bauru, então. Não, Bauru, Agudos, Lençóis. E você mora Pederneiras. aqui em... Eu sou de Agudos. Ah, de Agudos. Interessante. Doutora, muito obrigado também por essa presença e por ter me ajudado hoje. Eu que agradeço, fico muito feliz de participar mais uma vez e gostaria de lembrá-los. Cuidem de quem é dono do seu coração, porque a gente sabe que eles são os donos dos nossos, né? Então a gente tem que cuidar deles. Com certeza. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, não esqueça de seguir, de compartilhar com a família, com os amigos esse episódio. Se alguém falar sobre parte de exames cardiológicos, não esquece de recomendar esse episódio, tá? Lembrando que a gente está presente tanto nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, no Spotify também tá lá e no YouTube. Esse episódio inteiro tá no YouTube. Muito obrigado pela sua participação, você que conseguiu aí ficar com a gente até o final. E agradeço, semana que vem tem mais. Todas as quintas-feiras, às 16h30, tá subindo um novo episódio. Até já! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.